O senador bolsonarista Magno Malta volta a atacar o governo Lula e pede impeachment de Xandão. Esses debilóides só vão aprender quando forem pra jaula. Que a seu tempo já dizia que tem que se humanizar pequenos crimes, e os pequenos crimes não foram humanizados, eles foram legalizados. Nós vivemos num país de criminosos, que de forma assintosa, senadora, desrespeita as pessoas, o seu suor, a sua energia, aquilo que gasta. É bandido, prenda-se, cumpra-se a lei. Essa lei que não existe hoje para punir Alexandre de Moraes, senhor presidente. A síntese do caso grave, no meu entender, foi dada pelo jornal Folha de São Paulo, que no sábado publicou editorial com o título, aspas, "Mudança climática envia sinal de fumaça", fecha aspas, referência à seca, fogo e fuligem espalhados pelo país. Os sinais de fumaça privados pela natureza são recados claros e diretos para o poder público, que precisa estar preparado para os desafios que surgem em consequência do aquecimento global. Neste sentido, senhoras e senhores, meus únicos patrões, faço questão de manifestar satisfação pelo que aconteceu na semana passada aqui em Brasília. Hoje, ainda enevoada, os três poderes firmaram pacto para a adoção de medidas que incentivem a transição ecológica em nosso país. O documento, em cerimônia no Palácio do Planalto, foi assinado pelos representantes do Executivo, Judiciário e Legislativo. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, Arthur Lira, presidente da Câmara. A iniciativa é mais do que bem-vinda. Torna-se impositiva a convergência dos três poderes para preservar o meio ambiente e incentivar tecnologias sustentáveis. Basta lembrar que o país ainda enfrenta as trágicas consequências das inundações no Rio Grande do Sul, seu amado estado, Paim, e já se depara com o período de estiagem na Amazônia mais severo em 2 décadas e assiste ao recorde de queimadas no Pantanal, o bioma que mais secou nos últimos anos. Como vimos neste final de semana, as mudanças climáticas já impactam perigosamente o Brasil, que necessita com urgência de mecanismos para fortalecer estruturas que possam fazer frente às inevitáveis catástrofes provocadas pela natureza agredida pelo homem, cada vez mais, infelizmente, frequentes e devastadoras. É preciso combater o negacionismo e, além dos três poderes, faz-se, se necessário, envolver todo o país na defesa de medidas de transformações ecológicas. Cito palavras do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, "Este não é um problema teórico e para as futuras gerações. É um problema que nos afeta aqui e agora", fecha aspas. Abro parênteses para enfatizar que, além do enfrentamento dos negacionistas, a situação exige rigor do poder público na fiscalização de atividades ilegais que afetam os ecossistemas e, sobretudo, o máximo de empenho para punir os autores de crimes ambientais. Cadeia para quem comete ecocídio. O Brasil, sabemos, é uma potência climática, mas isso de nada adianta se não formos capazes de aqui criar clima de cooperação para sedimentar novas formas de pensar e executar políticas de desenvolvimento.
Como disse a ministra Marina Silva, temos de redefinir bases econômicas, culturais e ecológicas para alinhar o progresso social e o bem-estar para toda a sociedade. O pacto firmado entre os três poderes prevê a criação de um comitê gestor para acompanhar de perto medidas como o uso eficiente de energia, a destinação adequada de resíduos e a redução da demanda por recursos naturais. Os principais objetivos da atuação conjunta, entre outros, são justiça social, ambiental e climática, desenvolvimento sustentável, resiliência a eventos climáticos, sustentabilidade ecológica e considerações dos direitos das crianças e gerações futuras, como sempre, o presidente Paulo Paim é destacado em seus pronunciamentos sobre o que acabo de observar. Com representatividade nas discussões internacionais sobre ambiente e clima, o Brasil deve buscar ser exemplo. Reproduzo aqui declaração do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Abre aspas. Considero que nos compete a formulação de uma cultura institucional que sirva de modelo aos demais países. Fecha aspas. O Brasil vai sediar, no próximo ano em Belém do Pará, a COP30, Conferência das Organizações das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Um indicativo, segundo o presidente Lula, de que estamos preparados para o protagonismo global. De acordo com o chefe do Executivo, o pacto firmado na semana passada, abre aspas, simboliza a determinação de cada um de nós no enfrentamento dos maiores desafios do nosso tempo com a profundidade que a crise climática exige. Fecha aspas. Para concluir, que as ações decorrentes no entendimento entre os três poderes sejam concretas e eficazes. Acredito sim, pátria amada, que daremos exemplo de maturidade política se conseguirmos implantar na área ambiental uma política que seja de Estado, duradoura, capaz de desenvolver o Brasil com sustentabilidade e inclusão social em especial. Deus e saúde, pátria amada, alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares neste 2024. Um abraço ao tripé TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, símbolos de comunicação desta casa e todos os funcionários, sem rigorosamente nenhuma exceção, pois são o nosso maior patrimônio. Agradecidíssimo e um privilégio subir à tribuna tendo o gaúcho Paulo Paim à presidência da mesa. Aí o Hamilton Mourão falou assim em uma entrevista em Porto Alegre. Esses trabalhadores brasileiros são uma jabuticaba nas costas dos empresários porque tem direito ao 13º salário. Olha aí, Hamilton Mourão, vou mostrar pra você, olha só. Olha a jabuticaba que você falou aí, ó. Todo mundo trabalhando aí, ó. Olha. Tá vendo aí, Hamilton Mourão? Esses aí são a jabuticaba que você falou, ó. Trabalhadores aí, ó. Trabalhando, deixando o suor, batendo cartão pra sustentar uma cambada de políticos sem vergonha igual você. Você sim é uma jabuticaba nas costas dos trabalhadores, que toda a vida viveu às custas dos trabalhadores. Nunca deu um prego em nada. Quando era no exército, vivia às custas dos trabalhadores. E agora, do mesmo jeito. Então tá aí, ó. Tudo trabalhador. Lave sua boca antes de você falar dos trabalhadores brasileiros, seu canalha, que é quem sustenta o seu salário. Alistamento militar feminino. Calma, não vai ser obrigatório. Mas hoje o Lula assinou um decreto que permite às mulheres que quiserem, de forma voluntária, a se alistarem no Exército a partir do ano que vem. Não sei se você tem essa percepção, mas no Brasil, muitos jovens querem ingressar na carreira militar. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford em 2022,
quase a metade dos brasileiros, jovens de 16 a 26 anos, consideram entrar na carreira militar, principalmente pela questão da segurança financeira, né? E se você acha que são apenas os homens que têm esse desejo, tá enganado. Entre as mulheres, 44, quase 45%, também gostariam de ter essa segurança financeira da carreira militar. Você concorda ou discorda desse alistamento militar voluntário só para as mulheres? Porque na notícia choveu comentário de pessoas, ou melhor, de homens reclamando, isso mesmo. Vários homens comentaram que não devia ser voluntário. Ah, só serve se quiser. Não, tinha que ser obrigatório, igual aos homens. Olha esse comentário aqui. Permitir? Como assim? E os direitos iguais? Deveres iguais, não obrigatoriedade. Essa galera talvez esteja reclamando que o feminismo deu direitos iguais para as mulheres, mas não deu os mesmos deveres. As mulheres têm que sofrer igual aos homens, por isso elas têm que ser obrigadas a servir. Mas já pensou se ao invés de cobrar obrigatoriedade para as mulheres, eles cobrassem que os homens também não fossem obrigados, que os homens só se alistassem se eles quisessem, se fosse voluntário para os homens também? Já pensou? Mas e aí, de que lado você tá? Tinha que ser obrigatório para homens e mulheres ou não tinha que ser obrigatório para ninguém? Hein? Pablo Marçal não vai vencer as eleições de São Paulo. E eu explico por quê. Embora ele esteja fazendo um jogo muito inteligente para conquistar o bolsonarismo, foi o único político que conseguiu roubar os bolsonaristas de Bolsonaro. Ele não tem condição de ser eleito, porque a capital de São Paulo não é uma capital conservadora de direita. Tanto é que o próprio Lula venceu Bolsonaro nas últimas eleições aqui na capital de São Paulo. Fernando Haddad, que eles dizem que foi o pior prefeito de São Paulo, venceu Tarcísio de Freitas na capital. E Pablo Marçal, que é um novo modelo de Bolsonaro, mais inteligente, mais radical, assusta mais ainda uma parcela da população de São Paulo. Nós temos uma grande parcela do eleitorado de São Paulo que é de esquerda e tem uma outra fatia que não é de esquerda nem de direita, mas que quer o melhor para São Paulo e sabe que Pablo Marçal não é uma alternativa. E ainda tem mais uma fatia que tem medo do radicalismo, seja de esquerda ou de direita. Então, por isso, ele não tem fôlego suficiente para conquistar a maioria dos eleitores de São Paulo. O teto dele é baixo. E a gente tem sorte por isso, porque já imaginou um indivíduo como Pablo Marçal governando a nossa maior cidade, o polo econômico do Brasil? Seria uma verdadeira tragédia. Próximo prefeito de São Paulo será Guilherme Boulos, anota aí. Veja só mais nova informação sobre Pablo Marçal, candidato em São Paulo. Esse elemento delatou os comparsas para sair da prisão. Essa é a manchete do jornal, que retirou as informações do próprio processo judicial. Na época, em 2005, Pablo Marçal estava preso preventivamente por causa das fraudes bancárias. Aliás, no final do processo, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão. Isso em 2010. Essa outra notícia informa que, segundo a investigação policial, o tal do Pablo Marçal, o ladrão de bancos, dava rolê, passeava com um carro que era emprestado pela quadrilha organizada. Cada vez fica mais evidente que ele fazia parte da quadrilha e sabia muito bem o que estava fazendo. Tanto que essa outra notícia informa que o inquérito policial mostra que Pablo Marçal não apenas sabia das fraudes, como indicava as vítimas do golpe para os chefes da quadrilha. Então, não adianta o Pablo Marçal ou Pablo Lamaçal tentar negar, ele é mesmo ladrão de banco. É um golpista que furtou dinheiro de correntistas de bancos. Esse sujeito quer ser prefeito da cidade de São Paulo e tem muita gente sendo enganada por esse quadrilheiro. Toma cuidado com esse elemento. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E o Haddad, que eles estão chamando de taxade, porque está taxando os ricos, taxando herança, taxando jet ski, lancha, jatinho, taxando a riqueza. Eles estão até com o número na boca, 27%, um número que já existe, né? Porque a gente já paga imposto em cima disso. Aí agora saiu a pesquisa sobre o Haddad. Olha aí, ó.
eles diziam que o Haddad não estava dando certo. Olha aí. Imposto cai e a aprovação de Haddad é quase 70%. Quase 70% da população brasileira já entendeu que o Haddad está taxando os ricos. É, bolsonarista, mais água benta em cima de vocês.